Eu achei que ficar sem redes sociais ia me fazer bem, mas teve coisas que ninguém me contou. Eu fiquei 5 meses sem redes sociais e hoje eu quero te contar o que realmente aconteceu. E eu quero começar sendo muito sincera. Eu não saí por ansiedade nem por comparação, apesar de ter tudo isso. Eu saí porque eu estava perdendo muito tempo. Eu queria começar o ano mais produtiva e eu sabia que isso estava me atrapalhando, porque eu acabava entrando ali no Instagram, por exemplo, para ver alguma coisa, pesquisar algum lugar que eu gostaria de conhecer. Quando eu vi, eu passava horas e horas ali rolando o feed e acabava que o dia passava e eu nem via a hora. Quando eu vi, já estava anoitecendo e eu tinha perdido muito tempo só ali nas redes sociais vendo coisas que eu iria esquecer em pouco tempo. Então ali no final de dezembro, antes de virar o ano realmente, eu já desativei todas as redes sociais que eu tinha. E no começo foi muito estranho. Eu pegava o celular toda hora e eu não tinha nada para fazer. Isso era uma coisa muito estranha no começo, porque a gente cria esse hábito de pegar o celular o tempo todo e a gente vê uma notificação e de repente a gente já tá fazendo um monte de coisa que nem se programou, nem esperou, nem nada, nem queria estar fazendo, na verdade. Mas era automático, eu pegava o celular e e agora? E teve uma sensação muito grande de tédio, de sentir que algo estava faltando, porque entrar nas redes sociais fazia parte da minha rotina. E eu acho que isso acontece com você também. Você entra, fica um tempo ali no Instagram e de repente você fala, não tô gostando, vou pro TikTok agora. E você vai pro TikTok e fica nesse ciclo. Então, quando eu tirei as redes sociais, foi muito estranho. Mas eu pensei, isso é pro meu bem, então não vou desistir. E por incrível que pareça, com o tempo os meus dias foram ficando mais leves, em paz. É uma coisa que dá pra explicar? Não, mas foi isso que foi acontecendo comigo. E eu parei de me comparar tanto. Eu parei de me comparar e aceitei que minha vida não era perfeita e que nem precisava ser. Porque quando a gente passa muito tempo vendo a vida dos outros, que os outros postam que tem a vida perfeita, a gente acaba se comparando e acaba ficando triste porque a nossa vida não é perfeita. Quantas vezes você não entrou no Instagram e você estava feliz, estava bem, entrou, viu a vida perfeita de várias pessoas, porque são várias pessoas, não é uma pessoa ou outra, a vida de todo mundo é perfeita ali. E você comparou sua vida e você ficou infeliz e satisfeita com a sua vida. Isso acontece bastante. Então, depois de um tempo que eu percebi que meus dias estavam mais em paz, não foi na hora, não foi nos primeiros dias, foi depois de um tempo que eu falei, nossa, desde quando eu desinstalei as redes sociais que eu estou me sentindo assim. E outra coisa que mudou na minha vida foi como eu me desenvolvi no trabalho. E é engraçado que quando eu paro para pensar, não parece ter relação o meu trabalho com as redes sociais. Só que antes, qualquer tempo que eu tinha livre, eu ficava nas redes sociais. Hoje não. Eu uso para tentar entender mais alguma coisa, tentar entender algo novo, conversar com as pessoas, trocar ideias, ler algum artigo, assistir algum vídeo sobre coisas que me ajudariam no trabalho, principalmente sobre inteligência artificial, que a gente utiliza bastante. Então, eu comecei a colocar novamente minhas habilidades em prática. Então, eu voltei a ler, voltei a estudar mais, estudar sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, sobre o meu trabalho também, e ler, não ler coisas assim só para crescer. Ler coisas que eu gosto também, por exemplo, Jane Austen. Eu consegui acabar um livro, eu já estou no segundo. Consegui ler Verity, que faz tempo que eu queria ler, e eu li muito rápido. Eu queria ter demorado mais, mas eu li muito rápido. Então eu voltei a ler os livros. E livros ajudam você a exercitar a sua imaginação, diferente de ficar ali nas redes sociais. E aqui eu não quero condenar as redes sociais, porque eu acho muito bom você ter um tempinho ali para se distrair. Mas eu falo de como estava afetando minha vida. Então eu comecei a aplicar mais, não só consumir conteúdo, né? Porque eu tinha essa mania de ficar consumindo e não aplicava nada. De vez em quando eu gostava de ver vídeos sobre treino ali no Instagram. Eu seguia bastante páginas de treino, tudo, mas eu consumia e não aplicava. Consumir muito conteúdo e não aplicar faz mais mal do que bem. E outra mudança muito boa que teve na minha vida foi que eu comecei a cuidar mais da minha rotina, da minha casa, coisa simples, sabe? Como arrumar a cama pela manhã, eu não fazia isso. Às vezes eu acordava, vinha aqui e já pegava o celular para ver as redes sociais.
Então isso acabou se tornando o hábito. Então quando você começava já o dia assim, era bem difícil você fazer outras coisas além disso. Então eu percebi que eu consegui organizar mais minha vida, minha rotina, minha casa. E o mais importante é que eu comecei a viver mais. Antes eu fazia muita coisa só pensando em postar. Postava, fazia questão de tirar uma foto bem bonita do prato que eu estava comendo, do ambiente que eu estava, do que eu estava bebendo, para postar nas redes sociais. Hoje não, hoje eu só vivo. Eu tiro foto de coisas que eu gosto, mas eu tenho um álbum no meu celular que chama Momentos. E quando eu olho aquilo é tão gostoso, a maioria das fotos eu não postei, mas eu vivi. Eu gosto de tirar foto para eu lembrar o que eu vivi. Então, depois de desativar as minhas redes sociais, eu comecei a viver para mim, não para agradar os outros, porque um ponto muito importante que eu queria compartilhar também é que quando a gente gosta de postar, quando a gente gosta muito de postar a nossa vida, muitas vezes, eu, por exemplo, gostava de ir em algum lugar ou tirar foto para postar, não para viver. Então eu não vivia o que eu queria, eu vivia o que eu queria mostrar para as pessoas. Isso é uma coisa que estava me prejudicando muito. E agora o ponto muito importante que eu queria trazer nesse vídeo, inclusive coloquei no começo, é o lado que ninguém fala. Nem tudo são flores. Eu fiquei muito por fora das coisas, fiquei por fora de tudo. Tinha algum evento aqui na cidade e eu não ficava sabendo. Teve um evento aqui que era algo que eu gostava de ir, sabe? E eu nem fiquei sabendo, minha irmã que me avisou depois, quando tava chegando. Então eu ficava muito por fora das coisas. Por exemplo, promoções em algum lugar que tinha, tudo isso eu fiquei por fora. Também perdi conexões com pessoas. Muitas pessoas que faziam parte do meu dia a dia, eu parei de saber como estava a vida das pessoas. Pessoas que eu gostava de ver os status e as postagens, eu curtia, eu acompanhava todos os stories. Eu perdi a conexão e perdi o contato com muitas dessas pessoas. Mas o que é, assim, algo muito curioso é que as pessoas que realmente importavam, elas continuaram na minha vida. Inclusive, ontem eu saí com algumas pessoas que trabalhavam comigo em outra empresa. Isso foi uma coisa muito gostosa para mim. Então, quem realmente importa, não esqueceu de mim, porque eu estava sem Instagram, sem redes sociais. Inclusive, algumas pessoas mandaram mensagem, mas cadê você, Lu? Você sumiu? Isso é legal, você começa a ver quem realmente sente sua falta, quem gosta de você de verdade. Eu ainda estou me descobrindo, mas hoje eu me entendo muito mais. E é uma coisa extraordinária a gente se afastar de tudo pra gente se reconectar com nós mesmas e entender quem somos de verdade, o que gostamos, o que queremos da vida. Muita coisa mudou. E desativar as redes sociais não é uma mágica, eu desativei e minha vida melhorou. Não. São pequenas ações que a gente vai mudando no nosso dia a dia, que vai seguindo esse rumo de uma vida mais leve. Que eu acho que se eu pudesse definir como foram esses 6 meses, esses 5 meses, seria a palavra leve. E hoje eu não sinto falta de ter as redes sociais. Hoje, às vezes que eu quero distrair um pouco, eu até uso o YouTube, fico um pouco de tempo ali, mas não muito, porque eu também não quero sobrecarregar minha cabeça com um monte de vídeo. Não quero mais isso. Mas talvez algum dia eu volte para as redes sociais. Quando eu aprender a ter essa disciplina verdadeira de entrar, quando eu precisar, colocar um horário, depois sair, talvez eu volte. Mas no momento eu não sinto mais falta, porque por conta de tudo isso que eu falei, de como minha vida se tornou mais leve. Para mim o maior ganho foi esse. Eu parei de mostrar minha vida e comecei a viver de verdade. E você? O quanto as redes sociais têm tirado o seu tempo, tirado o seu foco, ou até feito você se comparar demais com a vida das pessoas? Por que você não tenta fazer um jejum de uma semana? Tudo isso eu acredito que possa já te ajudar a clarear as ideias. Então deixa aqui nos comentários se você topa esse desafio. E se você gostou desse tema, desse vídeo, eu vou deixar aqui no final outro vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para esse seu momento. Então, até mais!